Primeiro dia de julgamento é encerrado no STF. Sessão será retomada amanhã com a defesa de Bolsonaro. E você vai ver também. Bolsonaro não comparece ao STF, mas acompanha julgamento de casa. O senhor está acompanhando o julgamento? PP e União Brasil deixam o governo Lula e vão apoiar projeto de anistia. Foto que impactou o mundo completa 10 anos. E ainda, 201 metros e 1 tonelada. Cidade de Santa Catarina faz a maior cuca do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. Olha, e acabou agora há pouco o primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados de tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente não compareceu ao julgamento. O advogado de defesa, Celso Vilardi, afirmou que Bolsonaro queria ir ao Tribunal Federal, mas não conseguiu devido a problemas de saúde. Apesar de não comparecer de forma presencial no Supremo Tribunal Federal, no fim da manhã, durante a primeira sessão, no momento em que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, finalizava a acusação contra os 8 réus, o ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu no portão de casa. Um grupo de apoiadores de Bolsonaro estava presente no local, e quando o questionaram se ele estava acompanhando o julgamento, ele confirmou e não fez mais comentários. O senhor está acompanhando o julgamento? Em prisão domiciliar em um condomínio em Brasília, Bolsonaro não pôde ir até a portaria para cumprimentar os apoiadores que disputavam a área com um grupo de opositores ao longo do dia. Alguns manifestantes apoiadores apareciam abalados em frente à portaria, e alguns até se ajoelharam segurando bandeiras do Brasil e de Israel. O ex-presidente estava acompanhado com os filhos vereadores do Partido Liberal, Carlos e Jair Renan, para assistirem ao julgamento juntos. A esposa de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, não estava presente na residência, pois cumpria agenda na sede do Partido Liberal. O filho mais novo do ex-presidente, Jair Renan Bolsonaro, saiu até a calçada, mas não conversou com ninguém. Um dos responsáveis pela defesa de Bolsonaro, o advogado Celso Vilardi, afirmou que o ex-chefe do executivo manifestou o interesse de ir ao STF, mas não estaria presente na sessão de hoje por motivos de saúde que impossibilitaram sua ida. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre o primeiro dia de julgamento no STF. Líderes da Federação União Progressista, que é a junção dos partidos União Brasil e Progressistas, decidiram deixar o governo Lula. A federação também decidiu apoiar o projeto de anistia ao presidente Jair Bolsonaro. A federação ocupa cargos importantes no governo, incluindo os ministérios. André Fufuca, dos Progressistas, é responsável pela pasta do esporte, e o Celso Sabino, do União Brasil, responsável pelo turismo. A tendência é que os dois renunciem do cargo até o final do mês. A decisão, no entanto, abre brecha para que as indicações de parlamentares desses partidos continuem na esplanada. Mais 2 ministros do governo foram indicações do União Brasil, o ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e o ministro de Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Mas como eles não são de nenhum dos 2 partidos, eles deverão continuar nas respectivas pastas. O grupo também decidiu apoiar o projeto que está sendo elaborado por aliados de Bolsonaro para que o ex-presidente e os réus envolvidos nos ataques golpistas do dia 8 de janeiro sejam anistiados. Mas mesmo com a anistia, a federação defende a inegibilidade de Bolsonaro na próxima eleição. E agora um dado alarmante: 37 policiais militares já foram mortos neste ano no Rio de Janeiro. E o caso mais recente aconteceu nesta segunda-feira. Um subtenente foi assassinado durante uma operação. Vamos ver os detalhes com o Joenison Santos.
37 policiais militares foram mortos em situações violentas no estado do Rio de Janeiro em menos de 9 meses, segundo a corporação. A vítima mais recente foi o subtenente Anderson Figueira, que foi morto com um tiro no pescoço, um pouco acima da linha do colete, na última segunda-feira. Figueira trabalhava no Batalhão de Polícia Militar de Irajá e estava na corporação desde 2002. Ele estava em operação no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio, quando a equipe dele foi encurralada em uma igreja. Sangue, cápsulas de projéteis e as paredes crivadas de bala fizeram com que o cenário fosse de destruição no local. Nem um bebedouro da igreja escapou. O governador Cláudio Castro lamentou a perda do agente, mas disse que as forças de segurança não recuarão. O subtenente deixa esposa e 3 filhos. O corpo dele foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade de Sulacap. Dos 37 PMs mortos, apenas neste ano, 7 deles estavam em serviço. E olha, o homem que era o mais tatuado do Brasil está de cara limpa. Ele terminou o procedimento para retirar todas as tatuagens do rosto. E ele decidiu mudar de aparência depois de se converter e virar cristão. Vamos ver agora como ele ficou com o Guilherme Souza. O homem que já foi conhecido como o mais tatuado do Brasil é Leandro de Souza, um gaúcho de 36 anos, morador da cidade de Bagé, na região da Campanha do Rio Grande do Sul. Foram cerca de 20 anos, acumulando mais de 170 tatuagens, cobrindo quase 95% do corpo. Entretanto, após uma conversão religiosa há cerca de 3 anos, Leandro decidiu remover as tatuagens e abrir mão do curioso título de homem mais tatuado do Brasil. No fim de agosto, ele passou pela 5ª sessão de remoção a laser das tatuagens. Um processo, segundo ele, doloroso, principalmente no rosto, mas simbólico. O atendimento tem sido gratuito, oferecido por um profissional que se comoveu com a história dele. De acordo com Leandro, a expectativa é eliminar não apenas as tatuagens, mas as manchas deixadas por elas também. Ao todo, serão 8 sessões de remoção. Em cada uma dessas sessões, Leandro apaga não apenas as tatuagens, mas principalmente marcas de um passado que já não fazem mais sentido para ele. Segundo Leandro, não se trata apenas de estética, mas sim de uma verdadeira transformação de vida. Agora, ele conseguiu um emprego formal como vendedor em uma ótica e relata que recuperou a autoestima e a dignidade. Vamos voltar a falar então do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus que são acusados de participar de uma tentativa de golpe de Estado. O primeiro dia de julgamento aconteceu em 2 partes. O ministro Alexandre de Moraes abriu o dia falando sobre a importância do julgamento para a democracia. Logo em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fez a acusação. Depois da acusação, a sessão teve uma pausa e na parte da tarde, os advogados fizeram a defesa de 3 réus. Os advogados tinham 1 hora para defender cada cliente. O primeiro a ser defendido foi Mauro Cid. Em seguida, Alexandre Ramagem. E, por último, o comandante da Marinha, Almir Garnier. Depois da defesa de Garnier, o presidente da turma, Cristiano Zanin, encerrou a sessão. A expectativa é que amanhã a defesa de Bolsonaro seja feita. Está aí, então, o resumo do primeiro dia. Bom, e veja a seguir, foto que impactou o mundo completa 10 anos. E ainda, cidade de Santa Catarina faz a maior cuca do Brasil com 1 tonelada. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Olha, uma foto que impactou o mundo completa 10 anos. A imagem de um menino de 3 anos morto na beira de uma praia na Turquia. Ela virou símbolo da crise de refugiados na Europa. Há exatos 10 anos, uma imagem chocou o mundo. O corpo de uma criança de 3 anos surgiu de bruços na beira de uma praia na Turquia, arrastado pelas ondas do mar Mediterrâneo após o barco em que estava naufragar. A história do menino sírio Alan Kurd, que fugiu da guerra de seu país com a família para tentar chegar na Europa, não foi um caso isolado. Kurd foi uma das cerca de 3.700 pessoas que, segundo a Organização Internacional para
das migrações morreram afogadas no Mediterrâneo tentando chegar à Europa em 2015. A imagem do menino deitado na areia se tornou o grande símbolo da crise de refugiados, nome que ficou conhecido por ser o maior êxodo de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial, com mais de 1 milhão de refugiados chegando na costa da Europa. O corpo do menino foi encontrado em uma praia de Bodrum, cidade na costa sudoeste da Turquia, de onde saíam pequenas embarcações com grupos de pessoas, principalmente da Síria. Na madrugada do dia 2 de setembro de 2015, Alan, seu irmão e seus pais entraram em um bote inflável a caminho da ilha grega de Kos, um trajeto que centenas de turistas europeus que passavam o verão em Kos faziam, mas no sentido inverso. Uma onda virou o bote lotado e Alan, seu irmão e sua mãe morreram afogados. Apenas o pai do menino, Abdullah Kurd, sobreviveu. A foto de Alan fez com que líderes dos países europeus se manifestassem e o governo do Canadá ofereceu asilo ao pai de Alan, que negou e foi viver em Kurdistão, no Iraque. A família do menino abriu uma organização para evitar que mais pessoas fizessem o perigoso trajeto. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando de seleção brasileira, né? Porque hoje Carlo Ancelotti comandou o seu primeiro treino na Granja Comari, contando aí com todo mundo, Bruno. Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. A seleção brasileira iniciou hoje a sua preparação para os últimos 2 jogos das eliminatórias. E é bom os jogadores aprenderem outras línguas caso queiram entender as instruções de Ancelotti. A seleção brasileira fez seu segundo treino nesta terça e dessa vez Carlo Ancelotti contou com o elenco completo à sua disposição. Um treino com sotaque diferente. Sempre lateral. So, Bruno, Richie here, outra vez. 2 times cross. Up. Bruno, diagonal. Okay, up and down. Look out, up. Yep. See. Cross. Yep. See. Diagonal. Lateral. See. This way. Good guys. Yep. Come on. O italiano ainda faz mistério em relação ao time que entrará em campo na próxima quinta, no Maracanã, pela penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Principal nome entre os 24 convocados, Rafinha foi o último jogador a se apresentar na madrugada desta terça. A seleção ainda treina na manhã de quarta na Granja Comari e antes da atividade, Ancelotti concederá uma entrevista coletiva. O Brasil enfrenta o Chile na quinta-feira, às 21h30 no Maracanã. Na terça, dia 9, o adversário será a Bolívia, às 20h30, nos 4.100 metros de altitude de El Alto. Com 25 pontos, a seleção ocupa a terceira colocação da competição, atrás do Equador no saldo de gols. A Argentina, com 35, é líder e não pode mais ser alcançada. E olha só, o técnico Carlo Ancelotti já esboçou a equipe que pode começar jogando contra o Chile no Maracanã. Tem ela, Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, que formam a zaga, Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo, Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli no ataque. Amanhã, Ancelotti comanda o último treino e assim define os 11 iniciais da partida de quinta-feira e nós vamos ficar de olho, viu, Kleber? Com certeza, Bruno. Nós vamos mudar de assunto agora, porque nós tivemos, né, Bruno, a atualização do caso do julgamento do Bruno Henrique do Flamengo, que também é bastante aguardado, Bruno. Exatamente. O STJD quer incluir um vídeo na acusação em que o apostador afirma que sabia que o jogador tomaria cartão na partida. O atacante Bruno Henrique do Flamengo ainda está sendo investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva por ter tomado supostamente um cartão amarelo de propósito para beneficiar apostadores. O lance em questão foi um cartão tomado na partida entre Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023, quando o atacante comete uma falta, leva cartão amarelo, reclama com o juiz e novamente leva cartão, resultando em sua expulsão. Além do jogador, o STJD irá investigar outras 4 pessoas, entre elas Douglas Ribeiro Pina Barcelos.
apostador que afirmou que sabia que o atacante receberia cartão. Agora, a Procuradoria do STJD quer usar o vídeo em que Barcelos afirma isso. Mantidas em erro mediante meio fraudulento, consistente no cadastramento de palpite sobre evento secundário da partida disputada entre a equipe do Clube de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube no dia 1º de novembro de 2023, no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, cuja ocorrência seria provocada de forma criminosa e lhe foi previamente informada. Então, Douglas, feitas todas as considerações, eu pergunto, se o senhor entendeu, se o senhor confirma que praticou esses fatos? Confirmo. Caso seja condenado, Bruno Henrique pode ser suspenso por até 2 anos, além de outras 24 partidas e receber uma multa de até R$200 mil. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Vamos mudar de assunto agora. Olha só que curioso. Uma cidade de Santa Catarina bateu o recorde de maior cuca do Brasil. O bolo gigante teve 201 metros de comprimento e peso de 1 tonelada. Vamos ver com a Michele Veiga. Pois é, com mais de 600 ovos e 400 quilos de farinha de trigo, fora todos os outros ingredientes, a maior cuca da história de Blumenau foi confeccionada e distribuída à população. Isso mesmo, ela foi produzida por uma família alemã, de origem alemã, lá na cidade de Blumenau, onde tem a tradição da cuca. Eles já tinham vencido outras 2 vezes essa competição e agora chegaram aí aos incríveis 1 tonelada e 67 de pura cuca e 201 metros e 3. É muita massa, é muita cuca para saborear. Lembrando que a cuca é um pão ou um bolo, como queiram chamar aí, dependendo da sua cidade, de origem alemã, com uma massa bem gostosa embaixo, bem de bolo, e em cima um açúcarzinho. Umas são recheadas, outras não, com aquela casquinha que dá água na boca. É a comida típica, né, dessa originalidade. E, é claro, Blumenau, por ter origem alemã, se apossou dela e tem a sua tradição das competições das cucas. Ao todo, a produção envolveu 18 pessoas, entre padeiros e voluntários, e levou cerca de 24 horas para ser concluída. O sabor da cuca, né, tiveram aí vários incrementos ao longo dessa metragem toda, como banana, chocolate branco, farofa, chocolate com farofa e abacaxi, maçã e nozes. A cuca é uma tradição, como eu disse, alemã, e é bem vendida aqui em Santa Catarina. Bom, eu quero dar os parabéns para toda a equipe do Jornal das 18h30 pela competência e o profissionalismo na edição de hoje. Essa edição fica por aqui e uma ótima noite para você. Até amanhã.